Olá, esta é mais uma lição introdutória à ética. Hoje faremos uma videoaula sobre ecoética ou ética ambiental e as políticas públicas baseadas nos 3 R's. Bem, para começar, é importante lembrar que na última videoaula vimos que surgiu no final do século XX um movimento ecológico que procurava superar a visão tradicional que compreendia a natureza de forma puramente instrumental. Então, diante da pergunta se o meio ambiente tem valor intrínseco ou instrumental, vimos que a ecologia profunda responde que sim, a natureza como um todo tem valor em si e não tem valor apenas para nós humanos, para saciarmos as nossas necessidades, os nossos desejos e assim por diante. Então, a ecologia profunda, como vimos, também a ética da terra, ela procura alargar a comunidade moral para incluir o solo, as águas, o meio ambiente em geral, os animais não humanos e assim por diante. Bem, mas essa questão permanece, porque muitos não reconhecem que o meio ambiente em si tem valor intrínseco. Então, por exemplo, Peter Singer, no livro Ética Prática, ele nega que faça sentido a gente atribuir valor em si ao meio ambiente, ao mundo imaterial. E sustenta, como sabemos, essa é a posição geral dele, né, que somente seres sencientes, quer dizer, que tenham capacidade de sentir dor, sofrer, que de alguma forma tenham um sistema nervoso central, né, portanto, e que também sejam capazes de se alegrar, de viver bem, de incrementar o seu bem-estar, a sua felicidade, é que são portadores, então, de um valor especial, né, de um valor intrínseco. E que a comunidade moral pode ser, sim, alargada, no sentido de superar um certo antropocentrismo, mas ela deve apenas incluir, então, animais não humanos que são sencientes, e não a natureza como um todo. Bem, a própria posição de Peter Singer, ela pode ser criticada porque parece que Peter Singer tem uma visão subjetivista de valor intrínseco, né? Ele compreende em termos de atribuição do valor em si das coisas, como se fosse dependente, né, dos sujeitos que avaliam e etc. E nós vimos que a ecologia profunda possui uma perspectiva metaética mais realista. Ela estabelece o valor em si como uma propriedade das coisas, do meio ambiente, por exemplo, independentemente do que nós, seres humanos, pensamos, desejamos e assim por diante. Então, claro, há uma divergência filosófica muito importante, presente, na atribuição de valor intrínseco entre pessoas que defendem a perspectiva da ecologia profunda e autores que defendem a perspectiva mais cientista, digamos, né? Como é o caso de Peter Singer. Bom, sem querermos aqui resolver essa disputa filosófica, né, vamos tentar agora imaginar e trabalhar com a hipótese de que, de fato, não faça muito sentido nós atribuirmos ao meio ambiente, nos seus aspectos materiais, digamos, apenas, né, valor intrínseco. E vamos nos perguntar então, por exemplo, se nessa compreensão que vê o meio ambiente como tendo valor puramente instrumental, é suficiente a gente pensar, por exemplo, em questões econômicas, nas nossas relações com o meio ambiente, em termos de um desenvolvimento sustentável apenas, né, que, enfim, trabalha de uma perspectiva um pouco mais instrumental, não necessariamente como a ecologia profunda, reconhecendo o valor intrínseco do meio ambiente. Bem, se esse for o caso, então nós podemos dizer que as políticas públicas elas podem ser estabelecidas, podem se guiar, por exemplo, numa certa orientação que a gente pode resumir, né, nesses 3 R's. Quer dizer, numa política que busca a redução, busca a reutilização
e busca também a reciclagem apenas, né? Isso, então, levaria a uma certa compreensão de um desenvolvimento sustentável. Bem, então, antes de discutirmos se isso é suficiente ou não, convém compreendermos melhor como essas três políticas tratam das questões éticas do meio ambiente. Então, a redução, claro, aqui sem uma ordem de priorização, ela pode ser, e é, em geral, entendida como a primeira e talvez a mais importante, né, dessas políticas públicas, porque ela exige o uso consciente dos recursos naturais em geral. Então, o uso consciente, por exemplo, da água, da energia, dos combustíveis, sejam fósseis ou não. Mas principalmente essa política de redução, ela deve levar a uma diminuição do uso de materiais e de produtos que são supérfluos, né? Então ela evita um consumismo desenfreado. Então aqui, só para fins de ilustração, vamos imaginar que nós estejamos num supermercado e nós estejamos comprando frutas e verduras e nós vemos que alguns produtos vêm embalados, né, em caixinhas de isopor, com plástico, etc. Mesmo produtos que talvez não precisariam, né, as frutas em geral, laranjas, bananas, etc., desse tipo de proteção. Bom, então a política de redução, ela obviamente mostra, né, que não é necessário embalar produtos como bananas e laranjas em caixinhas de isopor ou em plásticos em geral, né? Nós temos que, enfim, eliminar esse tipo de material supérfluo, porque, claro, o descarte dele pode causar profundo impacto na natureza. Bem, quanto ao segundo R, então, a reutilização, ela mais do que simplesmente reduzir, né, o uso de matéria-prima, ela evita que tudo seja descartado e ela, de alguma maneira, contribui, então, para que a gente busque o reaproveitamento, né, da matéria-prima, quer dizer, daqueles objetos que são passíveis de um segundo, de um terceiro uso, como por exemplo garrafas de vidro, né, móveis, papel e assim por diante. Quer dizer, aqui nós, uma vez que podemos e precisamos, né, utilizar certos materiais para fins de satisfação das nossas necessidades, nós podemos reutilizá-los. Então vamos lá, se nós compramos água, né, em bombonas de plástico, a sua reutilização, quer dizer, a sua limpeza adequada, etc., e o reuso permite que a gente evite ter que fabricar novos recipientes para o uso da água. Então, claro, a reutilização ela também contribui para a diminuição do consumismo, né? Quer dizer, daquele tipo de descarte de material que pode ser reaproveitado. Bom, finalmente, nós temos uma terceira política que talvez seja a mais conhecida, a mais popularizada, né? Que é a política de reciclar o material. Quer dizer, por exemplo, nas nossas casas temos, digamos, diferentes lixeiras, algumas destinadas a material orgânico, outras a material que pode ser reutilizado, né? E se não puder ser reutilizado, por exemplo, né, algum tipo de material que precisa ser descartado, que ele seja separado para que o descarte seja feito de forma adequada pelo poder público, né? Então, reciclar leva basicamente, né, a separação de material orgânico de não orgânico, né? O material não orgânico, por exemplo, metais, vidros, etc., eles podem ser reutilizados e se não puderem, então eles têm que ser devidamente descartados, né? Bom, tudo isso então, essa política, né, baseada nos 3 R's, é algo que, claro, nós, enquanto pessoas individuais, podemos praticar no nosso dia a dia, começando pela nossa casa, mas também com um certo tipo de consumo consciente nos supermercados. Mas, fundamentalmente, é algo que nós precisamos
defender que seja adotado institucionalmente. Quer dizer, já passa, né, do momento de nós percebermos que não podemos chegar no supermercado e vermos, por exemplo, algumas frutas ainda embaladas em invólucros que a gente sabe que tem um profundo impacto na natureza, né? Que se não forem reutilizadas e são descartadas de forma inadequada, tem um profundo impacto no meio ambiente e nos animais não humanos, né? Nós estamos cansados já de ver notícias, por exemplo, de poluição, por exemplo, no mar, onde muitos peixes, tartarugas, etc., acabam morrendo por não conseguir digerir certos produtos que engolem, por exemplo, de plástico e assim por diante. Bem, então as políticas dos 3 Rs, vamos ressaltar esse ponto, elas são algo que guia a nossa conduta individual, mas mais do que isso, elas devem ser adotadas por governos, né, como políticas que obrigam certas instituições, por exemplo, o mercado, a indústria e o comércio em geral, a evitar que se tenha um prejuízo maior em relação ao meio ambiente e animais não humanos. Bom, claro que uma grande questão agora é se tudo isso é suficiente, se essas políticas baseadas em 3 Rs, sejam como guias da nossa ação individual, sejam como políticas públicas, elas são suficientes para a gente garantir um meio ambiente saudável, não apenas para nós, mas para os nossos descendentes, os nossos filhos, filhas, netos, bisnetas e assim por diante. Bom, então, novamente aqui eu vou repetir algumas perguntas, né? Tem um certo efeito retórico voltar a colocar essas questões, mas para a gente aqui nesse momento refletir um pouco de forma um pouco mais aprofundada sobre esses problemas. Então vamos lembrar essas questões. Por que não continuar simplesmente derrubando a floresta amazônica, né? Como a gente percebe que nesses últimos anos, né, sob o atual governo federal no Brasil, por exemplo, né, tem crescido enormemente de forma assustadora. Por que não continuar poluindo rios, oceanos e assim por diante? Por que não matar animais selvagens, se não apenas para fins de alimentação, mas simplesmente pelo prazer da caça? Por que não? Bem, aqui para refletir um pouquinho sobre essas questões, eu gostaria de lembrar, né, que há muitas vezes uma espécie de imperativo tecnológico que leva a uma perversão em relação à nossa relação com a natureza. Bem, o que é o imperativo tecnológico? O imperativo tecnológico diz basicamente o seguinte: se algo pode ser feito, inevitavelmente será. Né? Então, se a ciência, aliada à tecnologia, né, o que nós chamamos de tecnociência também, tem condições de fazer algo, ela fará. Né? Não adianta nós nos opormos a esse progresso inexorável, de alguma maneira, né, da tecnologia. Bem, claro que esse imperativo tecnológico ele pode ser discutido, né, se não há formas de limitar certos usos da tecnologia quando esses usos são prejudiciais ao nosso bem-estar ou ao bem-estar do meio ambiente, dos animais não humanos e assim por diante. E é por isso que a gente pode, muitos autores contrapõem ao imperativo tecnológico o chamado princípio da responsabilidade. E um autor que fez isso de uma forma inédita e original é Hans Jonas, né, que criou um princípio ético exatamente preocupado com a sobrevivência do ser humano e da vida em geral neste planeta, né, exatamente dentro daquele espírito que já foi apresentado tanto por ocasião do surgimento da bioética nos anos 70, quanto da ecoética, quer dizer, uma certa percepção de que os maus usos da tecnociência estavam colocando em dúvida a subsistência, a sobrevivência do ser humano e, quiçá, da vida em geral. Então, eu gostaria de convidar vocês a refletirem um pouco sobre esse princípio que diz que nós devemos agir
de tal forma que os efeitos das nossas ações sejam compatíveis com a permanência da vida humana autêntica sobre a Terra. Bem, aqui nós percebemos, eu vou fazer 2 ou 3 observações, né, sobre esse princípio. Primeiro, ele tem uma forma aparentemente kantiana, né, de um imperativo categórico. Quer dizer, nós devemos agir de tal forma que, de fato, essa compreensão ela é adequada, né? O princípio da responsabilidade é, de alguma forma, um princípio categórico. Mas ele também não é incompatível com uma perspectiva consequencialista. Ao contrário, ele incorpora, né, na consideração sobre como devemos agir os efeitos das nossas ações e talvez das políticas, né, em relação ao impacto que elas podem ter na permanência da vida em geral, né, neste planeta. Então, claro, aí nessa formulação, que foi uma das primeiras, Hans Jonas fala explicitamente na permanência da vida humana, né, nesse planeta, mas nós podemos ampliar e procurar superar um pouco esse resquício antropocentrista, como de fato o próprio Jonas fez posteriormente, e pensarmos na permanência da vida em geral, né, neste planeta. Bom, é claro que esse princípio também, pela primeira vez, então esse é o grande mérito de Jonas, né? Em geral, a ética, até Jonas, olhava para o presente e talvez para as ações passadas, como sendo corretas ou não. O Hans Jonas coloca a necessidade de refletirmos sobre o futuro de um modo geral, particularmente sobre as nossas obrigações em relação às gerações futuras, né? Bem, e aqui, claro, nós temos que então procurar extrair todas as implicações desse princípio e nos perguntarmos se ele é, por exemplo, capaz de garantir não apenas a subsistência e a sobrevivência, mas uma existência com qualidade de vida para gerações futuras, né? Quer dizer, se ele leva a políticas de mera sustentabilidade, de um desenvolvimento dentro das políticas dos 3 R's, por exemplo, se isso é suficiente para garantir hoje e no futuro uma vida com qualidade. Bem, nesse sentido, então, para encerrar, eu gostaria de levantar uma questão que eu vou procurar desenvolver na próxima videoaula, sobre se já não perdemos o ponto, né, de retorno da maneira como nós estamos lidando com o meio ambiente. Quer dizer, talvez as políticas que são simplesmente baseadas nos 3 R's, que são importantes sim, né, não vamos negar, mas talvez elas já sejam insuficientes, né? Talvez nós estamos passando do ponto de sustentabilidade. Evidência disso é que o aquecimento global, que nos últimos anos é bastante perceptível, né? Ano após ano nós batemos o recorde de aumento das temperaturas, ele parece estar descontrolado e, portanto, produz, né, aquilo que a gente chama de eventos extremos, que eu vou comentar então na próxima videoaula. Quer dizer, de qualquer maneira, parece que essas políticas são sim importantes, né, mas que talvez nós precisemos algo para além delas já, né, exatamente se é o caso que, por exemplo, o aquecimento global está entrando num momento de descontrole, tá? Então aqui nós teríamos que nos perguntar se não são necessárias políticas restauradoras do meio ambiente. Quer dizer, que não apenas busquem preservar o meio ambiente, mas que efetivamente levem à sua recuperação, à sua regeneração. Então é isso que eu vou tratar na próxima videoaula, que procurará, em primeiro lugar, estabelecer cientificamente, né, a existência do aquecimento global contra perspectivas negacionistas e se, de fato, então, o aquecimento global está fugindo daqueles parâmetros que nós julgamos serem adequados e controláveis, o que é que nós devemos fazer? Quer dizer, se nós precisamos agora adotar políticas
mais radicais, digamos, de restauração do meio ambiente e não simplesmente de manutenção de um desenvolvimento sustentável. Então convido vocês a assistirem a próxima videoaula sobre esse ponto. Até lá!